Olá, eu sou a Denise Arantes Breiro, uma das autoras do trabalho que eu passo a apresentar agora. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a minha orientadora, a professora Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, e se chama Efeitos da implantação do modelo de enriquecimento escolar no desempenho intelectual, na motivação e na criatividade de estudantes com e sem altas habilidades de superdotação. Esse trabalho que eu apresento agora, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado, ele é um recorte da minha pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida e finalizada no Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp de Bauru. Um dos motivos de eu ter iniciado essa pesquisa foi por já estudar a questão das altas habilidades há bastante tempo, e nesse percurso de estudos eu acabei conhecendo o referencial teórico do professor Joseph Renzulli, que é um psicólogo americano e pesquisador da área das altas habilidades de superdotação já há mais de 40 anos. Ele tem um arcabouço teórico bastante consistente nessa área. Inclusive, é utilizado nas nossas legislações brasileiras a respeito do atendimento dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, é um modelo que é utilizado amplamente no mundo, inclusive no Brasil. E o Renzulli diz que uma educação enriquecida pode trazer efeitos benéficos, melhorando os resultados de aprendizagem de todos os estudantes. E no seu modelo de enriquecimento escolar, ele orienta para a necessidade de identificar os estudantes com potencial superior, investir na formação de professores e oferecer uma ampliação de oportunidades de enriquecimento de modo a promover o engajamento e a produtividade criativa. Então, o Renzulli aposta muito no enriquecimento curricular para melhoria do desempenho dos estudantes, para que principalmente os estudantes superdotados se sintam autorrealizados e possam trazer soluções para problemas que existem hoje na nossa sociedade, né? O objetivo da minha pesquisa foi analisar os efeitos de um programa de enriquecimento escolar para estudantes do ensino fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo, no desempenho intelectual, na motivação e na criatividade, comparando os resultados daqueles com e sem altas habilidades de superdotação. É importante ressaltar que eu fiz a aplicação de testes que eu vou mostrar logo em seguida. No início da intervenção, logo no começo do ano, fiz a intervenção ao longo de um ano, oferecendo enriquecimento curricular e formação de professores, e ao final desse processo, eu apliquei novamente os testes para que eu pudesse ter uma medida pré e pós-intervenção e depois poder analisar o desempenho dos que tinham altas habilidades e dos que não tinham altas habilidades de superdotação. Outra coisa que eu queria destacar é porque que eu escolhi avaliar esses três construtos, né? O desempenho intelectual, a motivação e a criatividade. E isso tem a ver com o referencial do Renzulli, porque quando ele apresenta a teoria dos três anéis, ele diz que existem três ingredientes que compõem esse comportamento superdotado, que são exatamente a criatividade, a inteligência, né, a capacidade acima da média, e o envolvimento com a tarefa, que a gente também pode entender como uma motivação. Então, por isso que eu escolhi avaliar esses três construtos. O Renzulli também tem o modelo triádico de enriquecimento, que faz parte dessa grande teoria que é o modelo de enriquecimento escolar, e nela ele fala que podem ser oferecidas atividades de enriquecimento para todos os estudantes e que cada um deles vai poder participar dessas atividades de acordo com o seu interesse em se aprofundar em determinados temas. Então, o enriquecimento de tipo 1, por exemplo, que é a ampliação da visão de mundo, pode ser oferecida para todos os estudantes. Já o tipo 2, que tem a ver com treinamento de habilidades, e o tipo 3, que tem a ver com a resolução de problemas do mundo real, estariam mais direcionadas para os estudantes que têm altas habilidades de superdotação. Na minha pesquisa, especificamente, eu consegui aplicar o enriquecimento de tipo 1 na turma toda e o enriquecimento de tipo 2.
especialmente na sala de recursos. Então, a minha intervenção foi tanto na sala comum quanto na sala de recursos. Metodologia. A pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual de ensino fundamental 1 de uma cidade do interior de São Paulo, onde foi criada em 2016 a primeira sala de recursos para as altas habilidades de superdotação do estado. Então, até naquele momento, o estado de São Paulo não contava com nenhum tipo de atendimento especializado para os estudantes superdotados. Essa foi a primeira sala de recursos aberta. Participaram 80 estudantes com idades entre 6 e 11 anos, sendo 54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino. Desse total, 9 estudantes possuem altas habilidades de superdotação e foram identificados em uma pesquisa de mestrado realizada anteriormente, e 8 deles estavam frequentando a sala de recursos específica para esse público quando eu realizei a minha intervenção e a coleta dos dados. Os instrumentos utilizados pré e pós-intervenção foram as matrizes progressivas coloridas de Raven, a escala de motivação para aprender e o teste de criatividade figural infantil. Os dados foram analisados estatisticamente com o software SPSS por meio do teste T com nível de significância de 0,05. Os resultados, de um modo geral, indicam melhora no desempenho dos estudantes após a intervenção, com destaque para aqueles que possuem altas habilidades de superdotação. E agora eu vou apresentar os resultados específicos de cada construto. Em relação ao desempenho intelectual, vocês podem observar na tabela 1 a comparação do desempenho intelectual entre estudantes com e sem altas habilidades de superdotação, pré e pós-intervenção. Então, de acordo com os resultados apresentados, observa-se que os estudantes com altas habilidades de superdotação tiveram um desempenho significativamente melhor no Raven, o que de alguma forma já era esperado, tendo em vista que o Raven é um dos instrumentos que podem ser utilizados para avaliação dos estudantes com indicadores de altas habilidades de superdotação. Então, espera-se que os superdotados de fato tenham um melhor desempenho no Raven. Esse resultado corroborou a pesquisa de Tentes e Fleit, que encontrou diferenças significativas entre os grupos de superdotados e não superdotados, sendo que aqueles com altas habilidades de superdotação apresentaram scores muito mais elevados, com o melhor desempenho dos meninos. Em relação à motivação, a tabela 2 apresenta uma comparação do instrumento que foi utilizado, a EMA, a Escala de Motivação para Aprender, entre superdotados e não superdotados. E esse instrumento avalia dois tipos de motivação, a MI, que é a motivação intrínseca, e a ME, que é a motivação extrínseca. Ao analisar os dados apresentados nessa tabela, é possível observar que os estudantes dos dois grupos tiveram melhor desempenho na motivação intrínseca no pós-teste, E também observa que os estudantes com altas habilidades tiveram melhor pontuação nos dois tipos de motivação, tanto na motivação intrínseca quanto na motivação extrínseca. Esse resultado converge com os estudos de Fleit e Soares, corroborando estudos anteriores que sinalizam que esse tipo de motivação, ou seja, a motivação intrínseca, ela é uma das principais características dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Em relação à criatividade, a gente tem os resultados apresentados na tabela 3, que compara o TCFI, que é o teste de criatividade figural infantil, entre superdotados e não superdotados, pré e pós-intervenção. Esse teste avalia 4 fatores, que são enriquecimento de ideias, emotividade, preparação criativa, aspectos cognitivos e tem o score total. Então, olhando para eles, a gente percebe que os estudantes com altas habilidades tiveram melhor desempenho nesse teste, corroborando os achados de Remole, que encontrou diferenças entre os grupos de superdotados e não superdotados com significância estatística. E a gente percebe que no fator 1, no fator 3 e no fator total também houve uma diferença com significância estatística. Para concluir, a gente observa que a oferta do enriquecimento escolar pode trazer benefícios para todos os estudantes, tendo em vista que todos tiveram uma melhora no desempenho
pós-intervenção, especialmente para aqueles com altas habilidades de superdotação, corroborando os achados da literatura na medida em que houve melhora de resultado nos 3 construtos avaliados. Especificamente em relação à motivação, é importante destacar que os 2 grupos apresentaram um perfil motivacional baixo, sendo recomendadas intervenções para o seu desenvolvimento, bem como novas investigações para compreender esse fenômeno no contexto escolar. É muito importante frisar que na literatura a motivação ela é tida como um elemento importante para o sucesso acadêmico. Estudantes motivados, eles se engajam mais, eles se dedicam mais e eles acabam tendo um melhor desempenho acadêmico. Então é muito importante que a gente possa investigar esse aspecto na escola e possa desenvolver esse aspecto na escola para que os estudantes possam ter um melhor desempenho. E para concluir, a gente observa então que o modelo de enriquecimento escolar proposto pelo Renzulli pode beneficiar os estudantes com e sem altas habilidades de superdotação, assim como ele mesmo diz, ratificando uma afirmação que ele sempre utiliza, que é de que uma maré ascendente eleva todos os navios. Então, realmente, se a gente realiza um modelo de enriquecimento escolar, se a gente aplica um enriquecimento na escola, a gente observa que os estudantes, de fato, têm uma melhora no desempenho. Eu deixo as minhas referências, as referências utilizadas nesse trabalho. Eu queria agradecer a você que assistiu à minha apresentação e dizer que eu estou à disposição para responder as dúvidas no campo dos comentários aqui desse vídeo. Um abraço.